momento vemos que abrem-se as cortinas, o Santo Padre assoma então saudando a multidão de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Ouçamos então a locução que precede a oração mariana. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, buongiorno. bom dia. O trecho evangélico deste domingo apresenta Jesus que, com a sua pequena comunidade de discípulos, entra em Cafarnaum, a cidade onde vivia Pedro e que, naquele tempo, era a maior da Galileia. Ele entra nesta cidade. O evangelista Marcos conta que Jesus, sendo naquele dia um sábado, foi imediatamente para a sinagoga e se colocou a ensinar. Isto nos leva a pensar no primado da palavra de Deus. Palavra a ser ouvida, a ser acolhida, a ser anunciada. Chegando a Cafarnaum, Jesus não deixa para depois o anúncio do Evangelho. Não pensa primeiro na sistematização logística, certamente necessária, da sua pequena comunidade. Não atrasa na sua organização, não deixa para depois. A sua preocupação principal é a de comunicar a palavra de Deus com a força do Espírito Santo. E o povo, na sinagoga, permanece impressionado, porque Jesus lhes ensinava como alguém que tinha autoridade, e não como os escribas. O que significa com autoridade? Significa que, nas palavras humanas de Jesus, se sentia toda a força da palavra de Deus. Se sentia a própria autoridade de Deus, inspirador das Sagradas Escrituras. E uma das características da palavra de Deus é que realiza aquilo que diz. Porque a palavra de Deus corresponde à sua vontade. Ao invés, nós muitas vezes pronunciamos palavras vazias, sem raiz, ou palavras supérfluas, palavras que não correspondem à verdade. Ao invés da palavra de Deus, a verdade unida à sua vontade e faz aquilo que diz. De fato, Jesus, após ter pregado, demonstra imediatamente depois a sua autoridade, libertando um homem presente na sinagoga, possuído pelo demônio. Justamente a autoridade divina de Cristo propriamente ela tinha suscitado a reação de Satanás escondido naquele homem. Jesus, por sua vez, reconhece imediatamente a voz do maligno e ordenou severamente: cala-te, sai dele. E apenas com a força da sua palavra, Jesus liberta a pessoa do maligno. E mais uma vez, os presentes ficaram impressionados. Este homem de onde vem? Manda até mesmo os espíritos impuros e eles obedecem. A palavra de Deus faz em nós, desperta em nós a maravilha, a força, nos impressiona. O Evangelho, que é palavra de vida, não oprime as pessoas. Pelo contrário, liberta quantos são escravos de tantos espíritos malvados deste mundo. O espírito da vaidade, do apego ao dinheiro, o orgulho, a sensualidade. O Evangelho muda o coração. O Evangelho muda o coração. Muda a vida. Transforma as inclinações ao mal em propósitos de bem. O Evangelho é capaz de mudar as pessoas.
Portanto, é compromisso dos cristãos difundir em todos os lugares a força redentora, tornando-se missionários e arautos da palavra de Deus. Isso nos sugere o próprio trecho de hoje, que se conclui com uma abertura missionária. A sua fama, a fama de Jesus, se difundiu imediatamente em todos os lugares em torno da Galileia. A nova doutrina, ensinada com autoridade por Jesus, é a que a Igreja leva no mundo, junto com os sinais eficazes da sua presença. O ensino crível e a ação libertadora do Filho de Deus tornam-se as palavras de salvação e os gestos de amor da Igreja missionária. Recordem-se sempre que o Evangelho tem a força que muda a vida. Não se esqueçam disso. O Evangelho é a boa nova que nos transforma. Somente quando nos deixamos transformar por Ele. E porque sempre peço que vocês tenham consigo um contato diário com o Evangelho. Ler cada dia uma passagem. E ter o Evangelho com vocês em todos os lugares, no bolso, na bolsa. Buscar alimentar-se todos os dias desta força inexorável de salvação. Não se esqueçam. Ler uma passagem do Evangelho todos os dias. É a força que nos muda, que nos transforma. Muda a vida, muda o coração, transforma o coração. Invoquemos a intercessão materna da Virgem Maria, aquela que acolheu a palavra e a gerou para o mundo, para todos os homens. Que ela nos ensine a sermos ouvintes assíduos e anunciadores críveis do Evangelho de Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
E após recebermos a bênção apostólica do Santo Padre, ele nos dirigirá algumas palavras, como de costume, de saudação. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, desidero annunciare che sabato desejo 6 anunciar giugno, que no sábado 6 de junho, piacendo, se Deus quiser, mi recherò a Sarajevo, eu irei a Sarajevo, capitale della Bosnia ed Erzegovina. capital da Bósnia e Herzegovina. Vi chiedo fin d'ora di pregare affinché Peço a la mia vocês, a visita partir de já, quella care popolazione para rezar pela minha sia di visita incoraggiamento per i àquela fedeli população, cattolici, para que susciti seja de realmente um di encorajamento bene para e os fiéis católicos, contribuisca al consolidamento para que sejam, della para que fraternità, suscitem della fermentos do pace, bem e, del dialogo e possa interreligioso, contribuir à dell'amicizia. consolidação daquela Saluto fraternidade i e da paz. presenti convenuti per partecipare al 4º congresso mondiale organizzato Saúdo a da todos vocês que vieram para Occorrentes participar do 4º Congresso Mundial, e che si terrà in Vaticano dal 2 al 5 febbraio que será sul tema no Vaticano, responsabilità di tutti nell'educazione com o per tema una cultura Responsabilidade dell'incontro. por Todos, de 2 a Saluto 5 de le fevereiro. famiglie, le parrocchie, le associazioni, Saúdo as tutti famílias, as quanti paróquias, sono as venuti associações e dall'Italia todos aqueles que e da vieram da tante Itália parti del mondo, e de tantas partes do in mundo, particolare i pellegrini del em Libano particular e os dell'Egitto. peregrinos do Líbano e do Egito. E ali Gli está. studenti di Safra Os estudantes de e Zafra Badajoz, e Badajoz, Espanha. i fedeli de Sassari, Os fiéis Salerno, de Sassari, Verona, Salerno, Verona, Modena, Scano, Montiferro e Taranto. Oggi si celebra in Hoje Italia se celebra na la Itália giornata per la vita, a jornada, o Dia che para a ha Vida, come tema que tem como tema Solidari per la vita. Solidários para a Vida. Rivolgo il mio apprezzamento alle Dirijo o meu apreço às associazioni, associações, aos e a tutti movimentos coloro e a todos che aqueles difendono la vita que umana. defendem a vida humana. Mi unisco ai vescovi italiani Me uno aos nel bispos sollecitare italianos un rinnovato na solicitação riconoscimento della de um persona renovado umana reconhecimento da e pessoa una humana cura più adeguata e uma della atenção vita, mais dal adequada da vida, concepimento al suo naturale da termine. concepção até o seu Quando ci si términe apre alla natural. vita e si serve la vita, Quando se si abre a sperimenta vida la e se forza serve a vida, rivoluzionaria se dell'amore experimenta a força e della revolucionária do tenerezza, amor e da ternura, inaugurando un nuovo umanesimo, inaugurando um novo humanismo, l'umanesimo della o humanismo solidarietà, da l'umanesimo solidariedade, della vita. o humanismo da vida. Saluto il cardinale vicario, Saúdo o i cardeal docenti vigário, universitari di Roma os docentes universitários de Roma a promuovere e todos aqueles que la são cultura empenhados della a promover a cultura da vida. vita. A tutti auguro A todos buona desejo domenica. um bom domingo. Per favore, Por favor, non dimenticate di pregare per me. não se esqueçam de rezar por Buon mim. pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até logo. E assim termina a sua saudação, logo após o Ângelus, neste domingo, na Praça de São Pedro. Exatamente.